Aí, Cadu! Hello! Muito bem-vindo! Tudo bem, Luana? Tudo e contigo! Que alegria te receber aqui, Cadu! É um prazer imenso estar aqui falando contigo. Obrigado pela recepção calorosa. Somos parceiros de missão, então é um privilégio poder estar contribuindo com a galera aí, compartilhando um pouco dessa história e, quem sabe, aí com sorte, ajudando alguns empresários líderes a conseguir ter um olhar mais humanizado sobre a equipe, né? E a Com, gente melhorar o mundo aí com mais pessoas. com certeza. É um propósito muito lindo e muito nobre que me conecta muito a essa tua causa também. Então, muita gratidão por topar estar aqui compartilhando a tua experiência conosco. Obrigada mesmo, Cadu. Para começar esse nosso momento e falar sobre diretamente essas 3 dicas que a gente quer dar para essa galera aqui sobre como engajar as pessoas, primeiro vamos falar propriamente do que a gente acredita ser engajamento, né, Cadu? No meu conceito hoje não está muito claro aí dentro das empresas, para a maioria dos líderes, primeiro a diferença entre comprometimento e engajamento. Eu vejo que há muito tempo se falava bastante em comprometimento no trabalho e hoje cada vez mais está se falando em propósito, em engajamento, diferente do comprometimento. E qual é a diferença então entre comprometimento e engajamento? Na minha concepção, pessoas comprometidas fazem por necessidade o que precisa ser feito. Já pessoas engajadas fazem por livre e espontânea vontade o que tem que ser feito. É porque elas se conectaram com uma causa maior. Elas veem dentro da empresa um senso de contribuição maior, um propósito maior. Já as pessoas que são comprometidas, elas trabalham porque elas precisam do retorno financeiro, elas precisam daquele trabalho, elas trabalham direitinho, mas elas não veem dentro da empresa aquela causa. Elas trabalham por necessidade e não por livre e espontânea vontade. E eu entendo que hoje é um desafio muito grande da liderança justamente fazer isso, transformar o comprometimento em engajamento. É um desafio dos líderes. Eu achei lindo o conceito, Cadu, que tu compartilhou conosco no Fator X, que foi justamente o de que o engajamento é a capacidade de conectar corações dissonantes e fazê-los vibrar numa mesma sintonia. Então, por favor, nos fale mais sobre esse teu conceito lindo e esse teu olhar sobre o engajamento. Legal, obrigado. Muito legal tu ter trazido esse. Eu nunca tinha parado para pensar nessa forma, né, sobre o comprometimento e o engajamento. É engraçado porque cada vez mais a gente vai começar a retomar essa questão de cultura, de engajamento, né? Cada vez mais a gestão vai passar a ser olhada para as pessoas, né? A gente está vivendo num mundo muito maluco, onde as pessoas trabalham por necessidade e é normal que o façam, né? A gente está saindo de uma revolução industrial, a gente somos ainda muito imaturos ainda dentro do mercado de trabalho, saímos de uma vida agrícola para uma revolução industrial e agora, nos últimos 20 anos, a coisa mudou demais, né? A gente consegue trabalhar de casa, então a gente não tem mais às vezes a presença física, né? Como que a gente se mantém engajado? Se não tiver um propósito, se não tiver uma causa maior, é muito difícil, porque na verdade a gente se dispersa o tempo inteiro, né? Somos bombardeados aí com estímulos de todos os tipos o tempo inteiro, então a nossa cabeça muitas vezes está mais fora do trabalho, né, muito mais fora, porque não é uma missão, muitas vezes, o trabalho é só um trabalho, né, é só ali bater um horário ali, então, às vezes a pessoa tem um compromisso, ou nem às vezes tem um compromisso com isso, então acho que esse olhar do engajamento está vindo para as empresas, isso a partir da empresa e da liderança, né, conseguir ter uma clareza do seu propósito, da sua importância, e se transformar em agente de transformação dentro de uma sociedade que está dentro de um colapso, assim, né? Então, às vezes a gente não consegue encontrar muitas vezes valores que sejam inspiradores dentro da própria família, uma comunicação, ter espaço para falar. Eu acho que as empresas que estão olhando para o futuro vão ser as empresas que estão olhando para o ser humano ali e, independente do que façam, de qual ramo que atuam, sejam agentes de transformação. Então, porque é um ambiente muito mais controlado do que o familiar. Né? A gente consegue, de alguma forma, escolher as pessoas, a gente consegue ter uma forma de decidir assim quem vai estar com a gente na jornada, né? Então, acho que quem estiver olhando para isso vai conseguir ser um agente de transformação nos próximos anos aí do mundo. Então, estou muito alinhado com isso. Muito,
muito. E acho bem bacana essa tua ideia inspiradora desse olhar mais humano, de fato, dentro das empresas. Eu acredito que cada vez mais o mundo do trabalho está seguindo nessa direção e o engajamento também visa essa conexão, né? Esse olhar mais sensível para o outro dentro do trabalho, não só com produtividade, mas também em resultado, mas também no foco no desenvolvimento dessas pessoas que estão ali nesse ambiente. E para começar, Cadu, propriamente falando sobre a primeira grande dica para criar engajamento dentro de uma empresa é que haja uma cultura inspiradora para que as pessoas possam, então, se verem engajadas naquela causa. E eu quero gostaria que tu compartilhasse conosco como que tu conseguiu criar dentro da Moove uma cultura inspiradora para que as pessoas conseguissem se engajar. Como é que foi essa tua trajetória, Cadu? Que bom. Antes vou te pedir uma gentileza para eu fazer um alinhamento aqui com o pessoal. Quem quiser, pessoal, deixar alguma pergunta aqui nos comentários, podem ir escrevendo aqui nos comentários as perguntas, que no intervalo disso ou no final eu vou escolher algumas perguntas relevantes aqui para trazer as respostas para vocês, tá? Então podem interagir conosco durante aqui a nossa abordagem e deixar aí as perguntinhas nos comentários. E deem muitos likes, porque essa live merece muitos likes, tá? Para que o Instagram anuncie para mais pessoas e mais pessoas possam estar aqui curtindo esse conteúdo tão legal que o Cadu está disposto também a trazer para nós. Então vai lá, Cadu. Legal, Luana. Eu fui recentemente numa palestra em novembro que me chamou bastante atenção. E é um cara que tem um pensamento totalmente disruptivo. Ele fala sobre novas tendências, né, de futuro, que é o Guga Stocco. Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar nele, mas o cara ele é considerado assim, meio que o Steve Jobs assim, dessa nova geração, que ele foi o cara que criou o primeiro banco digital do mundo, que foi o banco original. Então, assim, todas as plataformas mundiais começaram a modelar a forma de pensamento dele. E ele é um cara que ele é muito disruptivo. Guga Stocco, o nome dele. E o Guga falou uma coisa que é bem interessante. Ele disse: a humanidade nos próximos 5 anos vai mudar mais do que nos últimos 120 anos. Ou seja, tecnologicamente a gente vai evoluir muito nos próximos 5 anos. E a gente não está preparado, né? Assim, emocionalmente, até eu diria, né, para conseguir suportar o tamanho da tecnologia. Então a tendência é a gente se afastar. E ele falou algumas coisas muito interessantes. Ele falou assim, que os serviços tendem a baratear, né? Porque hoje tu tem mais facilidade no processo de comunicação. Hoje tu vê assim, tu tem Uber, tu tem Airbnb, tu não precisa mais ficar em hotel, né? Tu não precisa mais ter um lugar de trabalho, tu vai para um coworking. Então, assim, muitas empresas vão surgir com a vinda do 5G e uma série de... Então, assim, a tendência é a gente baratear cada vez mais e terem robôs fazendo o trabalho que é o trabalho repetitivo, né? Então, assim, já existe uma guerra de robôs, como é que ele botou um print, assim, robôs americanos perdem emprego para os chineses. Ou seja, a gente está vendo no mercado de trabalho o robô substituindo o outro. Então, assim, num cenário, a gente imaginando, assim, num futuro bem próximo, que a gente vai ter uma evolução tecnológica ainda maior do que nos últimos anos, o que vai sobrar para a gente, humano, fazer, né? Tarefas que só seres humanos conseguem fazer, tarefas que são relacionadas a emoções. Porque, assim, processos, é muito mais barato contratar uma máquina, um robô, uma ferramenta, do que um ser humano. É muito menos falível, dá muito menos manutenção. Então, a grande questão era o que vai sobrar de fato para o ser humano fazer. Né? Então, com absoluta certeza vai ser esse olhar mais para o humano, fazer coisas que só o humano sabe fazer. Então, é totalmente disruptivo tu pensar que muito em breve esse papo que a gente está tendo agora, que parece ser uma coisa de outro mundo, é uma tendência, porque as pessoas vão precisar se conectar a algo muito maior do que simplesmente ficar encaixando pecinha ou fazer algo repetitivo, aquilo que você não aguenta mais o seu trabalho, que você vai desmotivar a trabalhar todo dia, provavelmente essa sua função vai ser substituída. E a pergunta é o que você, como ser humano, vai poder agregar tanto para os negócios ou para a sua vida, se de repente você não tiver mais trabalho, né? Como que você vai se desenvolver? Então, num futuro muito próximo, isso vai tender mais a acontecer. Então, eu acho que essa reflexão é boa a gente ter, assim, antes de começar, porque como empresário, empreendedor, como líder, muitas vezes a gente está olhando com uma visão muito limitada, né? Então, quando ele abriu, eu disse assim, cara, olha só,
Será que eu estou realmente preparado para essas mudanças? O que eu estou fazendo hoje para me preparar, adequar a minha empresa, adequar as pessoas para essa disruptura que vai acontecer aí no mundo do trabalho? O que eu estou fazendo para isso, né? Muito legal. Tu tinha feito uma pergunta antes e aí eu entrei nesse assunto. Eu esqueci. Tu lembra qual foi a pergunta? A pergunta foi como que tu conseguiu criar uma cultura inspiradora na Moove para conseguir, então, fazer com que as pessoas tivessem esse alto grau, os teus colaboradores tivessem esse alto grau de engajamento que eles têm hoje. Legal. Primeiro, errando, sendo idiota, e admitindo a minha arrogância, a minha fraqueza, a minha escassez. Eu acho que o meu processo de transformação veio quando eu percebi que eu era sabe, um líder arrogante, uma pessoa que não tinha noção. Porque eu costumo dizer para as pessoas, a gente não é preparado para liderança, né? Na escola. Então a gente lidera muito pelos modelos que a gente consegue ter acesso, né? Que às vezes é um modelo mais militar, às vezes é um modelo um pouco mais complacente com os erros. Então né, as coisas vão acontecendo e a gente muitas vezes não se preparou para assumir a gestão de pessoas, né? Então, assim, eu acho que toda a preparação da Moove veio de muita dor, assim, de querer desistir, de me sentir incompetente, sabe? Eu lembro quando eu fui para a primeira palestra, isso foi 2010, assim, que eu fui de desenvolvimento pessoal. Era um negócio de vendas e marketing, foi em Porto Alegre. E aí eu já estava de saco cheio, porque eu tinha pagado R$ 1.000 o ingresso. E eu disse, cara, eu joguei meu dinheiro fora, porque tudo que a gente estava falando sobre vendas, sobre questão de encantamento de cliente, muita coisa a gente aplicava da Moove quase que de forma, assim, instintiva, sabe? Então não tinha muita novidade. E aí o último palestrante que entrou lá, que já estava de saco cheio, querendo ir embora, foi o Rodrigo Cardoso, que é um cara extraordinário, que entrou numa energia maravilhosa. Eu já me posicionei melhor na cadeira. Uma da história, acabou a palestra do cara, eu tava chorando. Eu descobri que eu tinha um monte de medos, medo de fracassar, medo de perder, medo, sabe? Esses medos permeavam as minhas ações de autoritarismo. Então, assim, eu percebi que muito do meu comportamento com a minha equipe estava ligado a toda a bagunça interna que tinha dentro de mim, principalmente os medos, né? Medo de fracassar, medo de voltar para casa e dizer, cara, não deu certo, medo de perder. O controlador nada mais é do que o medroso, né? Ele tem muito medo de perder, então ele quer controlar tudo o tempo inteiro. Quando eu tive esse insight, chorei muito, assim, eu sou da crença aí, tu sabe, tu é do Sul, como é, né? Que o homem não chora. E quando veio eu já estava abraçado numa galera, jogando papel para cima, cantando É Preciso Saber Viver, ou sei lá que música era. E aí, ali me caiu uma ficha, sabe? O quanto essa minha dureza, entre aspas, né? Era uma arrogância, né? Era uma casca para não deixar entrar um pouco mais. E aí, mudei muito o meu comportamento, entendi da minha doação para as pessoas. A primeira iniciativa que eu tive foi exatamente pedir perdão para a galera que estava junto comigo, porque eu não fui treinado para aquilo. A minha empresa cresceu muito rápido, muito rapidamente. De repente eu tinha uma equipe de 50 pessoas para lidar e eu não fazia ideia de como lidar com aquelas pessoas, eu só replicava. Então, assim, eu não tinha um modelo para poder seguir. Hoje a gente consegue ter acesso à informação, consegue trocar essa ideia, por exemplo, na live agora, poder falar sobre isso, né? Mas 10 anos atrás era bem escasso o tipo de recurso, né? E engraçado que esse cara, que foi um cara que me impactou demais, 3 anos depois eu mandei um e-mail para ele contando a minha história, e ele falou, cara, não erra nas pessoas, vem aqui, ele mora em Floripa ainda, e eu vim jantar com ele, hoje é meu amigo pessoal, um dos maiores treinadores de desenvolvimento pessoal do Brasil, o Rodrigo é fantástico, ele se tornou um amigo mesmo, e a primeira palestra que eu fiz fora da minha empresa, que foi para 1.000 pessoas, foi no evento dele, contando um pouco mais dessa história. Então, assim, o quanto a nossa fraqueza, entre aspas, pode nos gerar conexões profundas, né? O quanto aquilo ali que a gente quer, não, sou bonzão, sou machão, sou isso, sou aquilo, né? O quanto, às vezes, é uma energia, falando assim, é uma energia masculina doente, né? Que é a energia da imposição, a energia do atropelo, a energia... eu acho que assim, a gente está indo para o mundo, a gente está revisando essa questão da energia, né? Porque a mulher, no final das contas, atropelou o mercado de trabalho, mas aí veio com a energia do homem, não, da porrada. Então, o quanto isso impacta, assim, digamos assim, essa dança da gente com esse desequilíbrio, né? O Wendel Carvalho, a gente estava no evento dele agora no final de semana, que é um cara fantástico. Ele falou assim, tá dançando com o pé trocado, né? A gente está dançando com o pé trocado. Então, assim,
se vocês hoje estão à frente, né, de uma equipe, né, não precisa ser uma equipe de pessoas, né, quando a gente não tem consciência dessa nossa profundidade e que a gente muitas vezes é movido por escassez e arrogância, a gente não consegue se desenvolver. E assim, agora tu tá curado, não tem mais. Não, é um processo que vai para toda a vida e depois da vida. Então, assim, para mim é um revisar sempre interno. Eu tenho um ritmo muito forte, muito acelerado de trabalho, assim. Então, por exemplo, essa noite eu fui dormir 7 horas da manhã, que eu estou fazendo um relatório para o Pedro, então eu virei a madrugada, sabe, de análise da opinião das pessoas do fator X e tal. Eu virei a madrugada porque, assim, eu tenho um ritmo de trabalho muito acelerado. Então, eu tenho que cuidar para acabar não atropelando as pessoas por conta da minha arrogância de que eu sei, então os outros deveriam saber também. Eu faço rápido, os deveriam fazer rápido. Então, assim, eu preciso olhar mais, ver mais o ritmo, tentar estimular as pessoas, porque é sempre um desafio. É um desafio que vai ser pro resto da minha vida, porque é o meu padrão, assim, de atropelo, assim. E reconhecer isso, quão importante é, né, Cadu, também. Aqui eu tô acompanhando muitos comentários de muitos líderes aí também que vivem esses desafios e que o fato de tu te mostrar vulnerável e mostrar essas tuas fraquezas empodera também eles, porque são dores que eles vivem, só que não se sentem seguros para compartilhar com pessoas, porque o líder geralmente é aquela pessoa que se sente solitária, que se sente sozinha. Com muita frequência, quando eu começo um desenvolvimento dentro de uma empresa, aí eu ouço dos líderes: muito bem, Luana, então isso significa que eu vou ter que ouvir mais as pessoas, que eu preciso também inspirar e motivar as pessoas, mas e quem me motiva? Mas e quem que me inspira? E quem que me traz essa força que eu também preciso? Então, os líderes, às vezes, a maioria das vezes, são essas pessoas que vivem muitas dores de forma solitária e eles não têm coragem o bastante para reconhecer essas fraquezas que eles vivem a ponto de entender aonde que está o ponto da cura de cada um, né? Porque quando a gente tem coragem o bastante para expor uma vulnerabilidade nossa, é que nós estamos prontos para nossa cura. Então, compartilha conosco um pouquinho mais, Cadu, de como foi esse teu processo de identificar o quão arrogante tu estava sendo como líder, como que foi perceber tudo isso, o que tu fez para mudar essa situação? É legal esse conceito da coragem, né? Que é a Brené Brown, que inclusive tem um documentário, um vídeo no Netflix que ela fala sobre a questão da vulnerabilidade, né? Ela fala, não existe coragem sem vulnerabilidade. Porque se tu precisa tomar um ato corajoso, é porque tu já tá sentindo medo, um frio na barriga para fazer aquilo. Porque senão não é um ato corajoso, né? Então, assim, quando a gente cria essa casca e a gente vive nessa casca, que são as máscaras que a gente usa e a gente usa, né, o tempo inteiro, às vezes a gente não permite essa conexão um pouco mais profunda das pessoas com a gente. E aí o líder tem que viver com uma capa, tentando ser o super-herói, apagar incêndio o tempo inteiro, e aí não se permite, às vezes, colocar, cara, tá pesado para mim, tá difícil, sabe? Carregar isso nas costas. Eu tenho um exemplo muito legal para citar, porque tem muito a ver com a minha história, eu tenho certeza que vai ter a ver com história de pessoas que estão aqui. Teve uma amiga minha que estava à frente aí de um evento que ia acontecer, estava iminente, e ela precisava treinar a equipe dela para atender as pessoas no evento. E aí estava na véspera do evento, ela começou a mandar vídeos de treinamento para as pessoas e ninguém respondia no grupo. E aí quando ela teve a reunião, uma semana depois, assim, ninguém tinha visto nada e ela extremamente sobrecarregada, começou a chorar, enfim, e casualmente eu falei com ela naquela semana. E aí ela disse assim, nossa, Cadu, eu tô perdido, não sei o que eu faço. Eu disse assim, olha, a minha sugestão para ti fala exatamente o que tu tá sentindo para as pessoas. E ela falou assim, não, mas eu já falei aqui com a empresa e disseram, não baixa a guarda, manter forte. Eu disse, não, é exatamente o contrário, foram nesses momentos na minha vida onde eu precisei das pessoas, que quando eu entendi que eu baixando a guarda as pessoas iam entender. E eu disse, olha, o que tu faz? Tu manda agora um áudio para cada um, convocando individualmente, tá? Entra no WhatsApp deles, não bota no grupo, que as pessoas não respondem no grupo. Mandar individual, diz, olha, às 8 horas eu quero bater um papo com você, chama as pessoas ao vivo para uma reunião ali, via internet, porque a equipe dela era tudo remota, né? E tu vai falar exatamente como tá te sentindo. Que tá pesado, que tá doendo o teu coração, que tu chorou hoje, que não sei mais o que. E aí quem realmente acredita nessa missão, quem acredita nela,
coloca lá no grupo depois, né, depois da live, coloca assim, eu estou 100% comprometido a transformar as almas desse evento. Era uma hashtag, enfim. Sim. Cara, é inacreditável os depoimentos que ela mandou no outro dia. Aí disse, Cadu, não, sério, tirei um caminhão das minhas costas, as pessoas colocaram... Porque o que acontece? Com o líder, muitas vezes ele tem que carregar um fardo, que é um fardo necessário, que é de sustentar muitas vezes a energia daquele grupo, o relacionamento. Só que ele não está pronto, que nem eu falei. A gente às vezes não tem um suporte emocional, está passando às vezes por um momento na nossa vida que aquilo é uma sobrecarga. E aí lidar com picuinhas do dia a dia, fofoca, desconexão, é realmente um desafio. Né? Então, assim, o líder não é um super-herói, ele não é uma pessoa que é infalível. Pelo contrário, ele é uma pessoa mais falível ainda, sabe? Então, eu acho que uma liderança que não tem conexão com o coração, com as pessoas, a gente vive num mundo de máscaras, e aí acaba que fica sempre pesado para um dos lados. Ou não tem intimidade, não tem conexão para as pessoas poderem falar um pouco mais, ou então essa pessoa se sente totalmente sozinha. Então, assim, tipo, eu tenho 20 pessoas na minha empresa, mas quando eu estou sozinho, quando eu preciso ligar para alguém, eu não tenho com quem contar. Porque é como se tu colocasse um nível hierárquico maior. Então, assim, as pessoas estão sempre me vendo aqui em cima. Eu acho que o líder não tem que se colocar acima. Ele pode estar um pouco à frente, mas no mesmo nível. Ele está à frente, está puxando. Ele é o cara que está na frente do exército, dando a cara a tapa. É o frente do negócio. Sabe? Vem junto comigo, eu sei o caminho, vamos junto. Não acima, né? Então, quando a gente vê numa liderança hoje que está muito acima, e uma hierarquia muito verticalizada, a gente começa a ter essas faltas de conexões que geram isso. A pessoa se sente sozinha. Então, enfim, eu dei toda uma volta para falar que o meu processo foi esse, foi de descobrir as minhas fraquezas, as minhas arrogâncias, que não são curadas, são para o resto da vida, de revisar esses padrões, mas poder identificar com muita clareza e desenvolver duas coisas aqui, que são as orelhas, né, os ouvidos muito mais do que a boca, aprender a ouvir as pessoas e quando explicar, não explicar só o que tem que fazer, mas o porquê que aquilo é importante. Então, eu sempre falar o porquê e o para quê, e não só o quê, desenvolver isso daqui. E, de fato, me preocupar com as pessoas. De fato, querer ajudar as pessoas, né? Então, independentemente das pessoas que passam hoje pela Move, que estão com a gente, eu espero que elas aprendam algo que não tem a ver com festa, que não tem a ver com, sabe, com drink, tem a ver com realmente a pessoa se sentir mais empoderada a seguir seus sonhos, sabe? Porque é toda uma gurizada que trabalha lá, né? Uma gurizada que muitas vezes não tem uma gurizada que muitas vezes não tem uma referência paterna, não tem uma referência de abraço, de carinho, de amor, de eu te amo. Então, assim, por que a minha empresa não pode ser esse hub de transformação? Por que não pode ser um ambiente que as pessoas podem dizer, cara, aqui eu me sinto bem, aqui eu me sinto acolhido, aqui eu recebo algo que não tem a ver com dinheiro, tem a ver com algo muito mais recompensador que eu não encontro, às vezes, nem dentro da minha família. Então, é isso. E vale também destacar para essa grandeza, né, do como tu construiu isso, porque a tua equipe, Cadu, se não estou enganada, eles são freelancers, né? Tirando a parte administrativa ali, que somos em poucas pessoas, as 30 e poucas pessoas que compõem o time são freelancers. Então, como a gente conseguir pegar o cara que está no mercado, que normalmente o mercado de eventos trabalha para vários, e esse cara ser exclusivo da Move, entre aspas, né? Poder gostar tanto de estar ali, de modo que ele entenda da importância dele vestir a nossa camiseta e não vestir qualquer camiseta, né? Porque é um amor pelo clube, né? Cara, eu amo estar aqui, eu amo vestir essa camiseta, me sinto bem. Não jogar para todo mundo, né? A gente quer encontrar essas pessoas e nutrir essas pessoas para que elas fiquem com a gente, não pela grana, pelo cachê, mas porque há um propósito maior por trás daquilo. Então, assim, é muito legal porque eu rodo os questionários de avaliação, de como a galera, eu vejo que a minha ajuda não tem nada a ver com técnica, sabe? Tem a ver com muitas vezes o cara tá desencontrado, o cara tá desencaixado, o cara não tem um mentor, o cara não tem uma referência, o cara tá sempre quebrado de dinheiro. Assim, são sintomas de uma vida que, se não tem alguém para chegar a ele e orientar, e aí funciona mais ou menos como um papel de pai, entendeu? Porque é por amor. E orientar não significa que muitas vezes eu sou doce, muitas vezes eu sou duro mesmo, mas é por amor, porque não importa se aquele cara daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, daqui a 10 anos não vai estar mais comigo. De alguma forma eu sei que eu tenho algum recurso para ajudá-lo, então eu não vou poupar ele de falar alguma coisa que precisa ser falada, mesmo que seja dura, mesmo que seja amarga, porque eu me preocupo com ele,
Porque eu sei que daqui a um ano ele vai estar vivendo os mesmos problemas, daqui a 5 anos vai estar os mesmos problemas. Se alguém não chegar e falar, sabe, ser de alguma forma um mentor. Então, acho que o líder do futuro, ele vai ter muito papel de mentoria e curadoria. Mas para isso, tu precisa se desenvolver. A liderança tem a ver com autodesenvolvimento, né? Não adianta só ali no livro, que bacana, as pessoas sentem quando é de verdade. As pessoas estão cada vez mais sensíveis a sentir se aquilo realmente é congruente, é íntegro, porque se a pessoa convive contigo, não adianta tu falar que é assim e fazer totalmente diferente. A pessoa diz, não precisa acreditar nessa pessoa, né? Exatamente. Isso é importante também entender essa congruência do que o líder fala e do que o líder faz. E quando tu diz de liderar assim com mais amor para as pessoas, eu vejo que é muito comum dentro das empresas quando a gente fala em liderança, principalmente aqui por eu estar numa cidade do interior, né, com 25 mil pessoas aqui em Guaporé, nós temos uma cultura ainda mais conservadora. As pessoas estão começando agora a abrir a mente delas acerca de liderança. E quando a gente utiliza o termo amor na liderança, ou liderar assim mais de uma forma humana com o coração, elas entendem que devem ser pessoas boazinhas com os colaboradores. Só que não significa que líder precisa ser bonzinho. É justamente ter a firmeza na dose certa para contribuir para o que aquela pessoa precisa para se desenvolver como pessoa e profissional. Eu creio que isso também tem ajudado também nesse alto grau de engajamento no desenvolvimento da tua equipe, certo, Cadu? Eu fico assim pensando que quando a gente fala sobre amor, assim, as pessoas, obviamente, cada um tem o seu conceito de amor, as suas carências, as suas deficiências ou as suas, enfim, abundância sobre o sentimento. Mas a verdade é que quando a gente fala de amor, as pessoas sempre dizem, não, lá vem papinho de, sei lá, de coach, lá vem papinho. Cara, nós precisamos de amor. Nós, seres humanos, se você está ouvindo agora, deixa eu falar pra você, você precisa de amor, entendeu? Se você negar receber esse sentimento, pode ter certeza que a sua vida vai ser muito mais difícil, vai ser muito mais dura, muito mais árida, porque a vida que tem mais amor nos relacionamentos é uma vida muito melhor. Então, por que a empresa não pode trazer essa amorização, essa humanização para dentro dos relacionamentos? E é como tu falou, Luana, né? Uma empresa que foca no amor não significa que não vai ter a pressão, não significa que não vai ter a cobrança, significa que juntos a gente vai mais longe, mas os conflitos vão existir, as discordâncias vão existir, mas é diferente quando eu faço aquilo conectado de uma maneira só profissional com a pessoa, que eu não tenho um apreço, que eu não tenho, sabe? Os conflitos vão existir e eles têm que existir. Os conflitos, eles são saudáveis. Grupos seguros têm conflitos, sabe? Grupos. E não é um conflito onde brigou, quebrou o pau. Não, é um conflito onde, beleza, a gente discorda, mas a gente vai aprender com isso e a gente vai se tornar melhor e mais forte, porque eu tenho a liberdade para falar, também tenho que escutar. Né? Então, assim, eu acho que tem que muitas vezes direcionar um pouco do conceito para as pessoas não pensarem assim, esse papo é muito piegas, é muito papinho. Não, deixa eu falar uma coisa para você. Se o lugar que você trabalha ou a sua empresa não estiver conectada com isso que a gente está falando nos próximos anos, provavelmente as pessoas que vão trabalhar aí, elas não vão ter um propósito, você não vai ter um propósito de trabalho maior para fazer. E aí, agora esse papo é muito novo, agora esse papo está surgindo, as pessoas estão começando a falar sobre isso, mas daqui a 10, 15 anos, cara, não vai existir, porque a máquina vai substituir o que você está fazendo sem pensar, o que você está fazendo automático. Então, se não tiver o seu coração ali, se não tiver a sua humanidade, o seu olhar humano, sua capacidade de criar conexões, é muito mais barato botar um robô chinês daqui a uns anos ou botar uma ferramenta de automação do que botar uma pessoa ali. Então, esteja presente para isso. Conexão, né, com as pessoas, é isso mesmo. Eu quero aproveitar essa deixa também, Cadu, para entender um pouquinho mais. Antes tu compartilhou que tu identificou muitas coisas que inspiravam ou que não iam dando muito certo na tua equipe com base nos formulários que tu enviava e fazia uma avaliação na equipe. Então, a segunda dica dessa live como forma de engajar as pessoas, de certa forma, também é ouvir dentro da Move, Cadu. A gente fazia muito na unha antigamente os formulários, eles eram mais focados na parte técnica, então rodavam 360, uma autoavaliação para o cara se avaliar nos quesitos que nós considerávamos importantes.
e depois ele avaliava os outros colegas. Então, assim, no momento que eu permito que a pessoa avalie os outros, eu abro um espaço também para os outros avaliarem ela. E então os formulários começaram assim de uma forma muito manual, mandava no Word mesmo, a galera tinha que baixar, ia riscando na caneta, dava uma trabalheira para catalogar isso, mas a gente fazia. Eu chamo de big move esse processo, ainda continua ali dentro da empresa, que é um processo de treinamento. A gente antigamente ficava imerso 3 meses na questão de treinamento, qualificação e mudanças da empresa. Hoje esse processo está em torno de 1 mês, dependendo até algumas semanas, a gente conseguiu compactar, então é onde eu consigo treinar o cara tecnicamente. Só que quando eu fui percebendo que eu misturava ferramentas de desenvolvimento pessoal e aprendizado, a coisa tomou um outro formato, o engajamento da equipe mudou. E aí as perguntas não eram só mais técnicas, sabe? Era uma análise de comportamento das pessoas, sabe? Como que a pessoa está se sentindo, quando ela se sente engajada, o que, que ela gostaria, como que ela está passando pelo momento da vida dela. Mas foi quando eu fui mudando a minha mentalidade, de olhar a pessoa além da sua função, mas como ser humano que está ali, não é uma peça que está fazendo a engrenagem funcionar. Sabe? É um organismo vivo que está ali pulsando e nesse momento ela pode estar super conectada, amanhã depois acontece uma coisa, um erro de comunicação, ela fica super magoada e está desconectada. Cara, é um organismo vivo e pulsante. Nós somos assim, a gente está sempre em movimento, nossas emoções estão sempre em movimento. Então não dá para dizer, eu vou ali, vou fazer aquilo ali e deu. Uma hora você vai encher o saco, você vai ficar com raiva daquilo ali, você vai querer ir embora, vai querer mandar todo mundo para longe, porque assim, não tem a ver com a função, tem a ver com a sua capacidade de estar conectado com o propósito daquilo ali está rolando. Então, assim, os questionários me deram muita clareza e não opinião para conseguir ter uma gestão mais correta da equipe, né? Uma gestão mais profissional. Não simplesmente, eu cito muito exemplo, né? Que imagina que tu tá vindo aqui me visitar, tá, Luana, em casa, e aí tu chega aqui, e aí tu, não, Cadu, e eu tô no celular, eu tô com a Helena, tô com a minha filha, tô no celular. Aí tu sai e volta, daqui a pouco tu, assim, tu chega em casa de novo, tô mexendo no celular. Pela terceira vez que tu chega, eu tô mexendo no celular. Qual a percepção que tu vai ter? Cara, o Cadu é um pai de merda, tá sempre no celular, não dá atenção para a filha dele. O que talvez naquele momento, naquela fotografia, naquelas 3 fotografias que tu tirou, eu podia estar respondendo e-mail, uma ligação importante, e posso ter 99% do tempo ficando com a minha filha, tu viu só uma parte, mas a outra parte foi o suficiente para te ter o julgamento de dizer, cara, o Cadu é um péssimo pai. Como gestores, líderes, donos de negócio, a gente tem uma visão muito limitada, uma foto do momento. Se a gente não sabe o que está passando para as pessoas, o que está passando de fato com as pessoas, se tu não me conhece, tu não conhece um pouco da minha história, se tu inclusive não fala, pô, Cadu, mas eu chego aqui, tu está sempre no celular, eu digo, não, eu estou sempre com ela, mas nesse momento, se as pessoas não se comunicam, a gente fica com uma visão muito limitada e às vezes errônea das pessoas. Então, assim, os questionários nos permitem ter uma autoavaliação da pessoa, que é como eu me vejo, como o mundo me vê, e ainda dou oportunidade da pessoa falar da gestão, o que ela acha da empresa. E falar e sentar os sarrafo, que nem tu falou, tu começou lá falando, né? Eu hoje sou uma treinadora comportamental, eu ajudo empresas, porque eu já tive na outra ponta e eu não tinha a oportunidade de falar. Ou seja, talvez se as empresas que tu trabalhou, que eu tenho certeza que tu fazia um excelente trabalho, tivessem falado, Luana, me fala, eu quero te ouvir, talvez tu não precisasse. Então, assim, a tua dor se transformou na tua missão de vida. Foi necessário tu passar por isso, né? Com certeza, exatamente assim. E como é importante realmente para quem é líder ter essa visão não míope, né? Se permitir saber da opinião também da própria equipe, saber ouvir as pessoas antes de fazer um julgamento a respeito de um colaborador. Porque é muito frequente, pelo menos na realidade da maioria das empresas que eu desenvolvo trabalho, sim, o líder gerar um conceito, um pré-conceito sobre uma pessoa sem antes permitir ouvir a equipe que trabalha com aquela pessoa. E isso importa muito justamente para não pegar aquelas fotografias de momentos sem entender o contexto todo que aquela pessoa teve para estar apresentando talvez um resultado improdutivo naquele momento. Então, com certeza, para engajar colaboradores, gente, é muito importante ter essa análise em dados, em fatos, não apenas na opinião cega ou limitada da liderança. Então, aqui fica a dica número 2, para vocês anotarem aí como é importante. Primeiro, vou recapitular aí. Criar uma cultura inspiradora, se permitir reconhecer as vulnerabilidades como pessoa, né, Cadu?
como líder, aprender a reconhecer as nossas fraquezas, ser humano, né, com as pessoas e ser você mesmo, demonstrando para elas, inclusive, o que você sente com relação ao desempenho de cada uma delas, porque eu gostei muito de uma frase que o próprio Pedro compartilhou conosco e me serviu como inspiração. A perfeição até inspira, mas é a imperfeição que conecta as pessoas. Então, quando nós assumimos as nossas imperfeições, é que a gente consegue se conectar também com os nossos colaboradores. E isso requer também essa postura de coragem, né? Para reconhecer essa vulnerabilidade. Então, dica número 1, criar essa cultura inspiradora. Dica número 2, fazer a sua gestão com base em dados e fatos. E a terceira dica, Cadu, que eu acredito muito, é que é necessário também recompensar as pessoas que trazem resultado para as empresas, porque ainda muitos gestores tratam as pessoas, todas as pessoas de forma igual, sem analisar os resultados que são trazidos e valorizar as pessoas pelos resultados que trazem. Eu queria que tu compartilhasse conosco como que tu tem, então, valorizado as pessoas que trazem resultado aí para a Moove. Legal. É bacana que a gente teve uma discussão ontem, terminou hoje a discussão no grupo da Moove lá, porque a gente tem um sistema de recompensa baseado na experiência do cliente, né? Então, assim, se a nossa equipe, se os profissionais que estão no evento surpreendem e tiram nota 10, eles recebem uma bonificação. Então, assim, como é que funciona? Antes do evento, a gente manda um vídeo para o nosso cliente falando que a gente está muito feliz, que a festa já está chegando, né, que a gente vai dar o nosso melhor para surpreendê-lo e no final do evento ele vai ter a oportunidade de avaliar os profissionais, né? Então eles vão fazer o máximo para entregar o melhor na festa. A equipe já sabe que tem essa tarefa, essa missão de surpreender e tirar nota 10, né? Só que como o nosso cliente, ele já tem uma expectativa muito alta, porque por causa do nosso posicionamento dentro do mercado, ele já paga um valor um pouco mais elevado, então ele já tem expectativa muito alta. Às vezes parece mais difícil surpreender, é mais desafiador surpreender esse cliente, porque ele já está com a expectativa lá em cima, né? Então, quando acaba o evento, eu coleto o primeiro feedback da equipe, eles preenchem um questionário que já é fixo ali, então eles voltam na festa e já dizem como foi o evento na ótica deles. Olha, a festa foi ruim, boa, média, quais os desafios encontrados, né? Bom, o DJ é ruim, a aniversariante era muito tímida, eles vão preenchendo ali e se houve algum problema na festa. Então eu quero ver a ótica deles. E aí, na segunda-feira, a gente manda para o nosso cliente esse questionário de avaliação, onde ele pode avaliar a equipe, colocar ali se surpreendeu, atendeu ou deixou a desejar. E dar uma nota. E a discussão estava rolando no grupo, porque alguns clientes colocam surpreendeu nota 9. E deixam assim, uns depoimentos gigantescos, assim, tipo, nossa, foi muito legal, foi 1000, E aí outros clientes, sabe? Então, às vezes tem uma incongruência da parte do cliente. Então, nós estávamos discutindo como nós podemos comunicar para o cliente a importância dele ser, assim... E aí eu botei para os guris, mostrei como funcionam os questionários dos clientes, printei e marquei de segurizada. Olha só, fica muito claro para o cliente que o cara que clica no 9, ele podia ter clicado no 10. Ele voluntariamente clicou no 9 porque ele quis. E só vai receber o bônus quem surpreender e tirar a nota 10. Então, assim, a nossa régua tem que ser alta, porque senão a gente vai ficar o tempo inteiro, será que esse cliente disse que o comentário era nota 1000 e tudo mais? Então, assim, parâmetros, eu acho que uma das coisas que a empresa tem que ter são parâmetros claros de como fazer a avaliação e recompensa das pessoas, não ficar uma coisa subjetiva. E, de preferência, ser aberto a todos, ou seja, todos podem chegar, todos podem atingir. Se a gente for pegar a questão do bônus, um novato, no final das contas, se ele tiver um bom rendimento, ele pode receber um valor maior do que um veterano por conta dos bônus, entendeu? Porque tem muito mais a ver com o desempenho dele, obviamente que depende da opinião do cliente, de um terceiro, mas é uma oportunidade, porque eu sempre falo assim, cara, salário, coisas fixas, não motivam a gente, porque a gente sabe que pode contar com aquilo. O que vai motivar é o quanto de extra eu posso render, gerar de resultado, ser recompensado por isso.
Então, as empresas que podem, de alguma forma, recompensar, e não tem a ver só com dinheiro, tem, às vezes, a ver com um tempo de tu dar uma folga para a pessoa, sabe, de tu pagar uma coisa que é importante para a pessoa, escutar o teu colaborador, de repente, pô, a pessoa tem um sonho de ir para Gramado, e, pô, a pessoa tem um desempenho muito legal, tu dá uma viagem para a pessoa, sabe, eu citei numa live, né, falando da questão da autoimagem, a autoimagem é importante para as pessoas, tu contratar um fotógrafo freelancer, levar para dentro da tua empresa numa tarde, vai pagar um cachê pro cara, e o cara tirar uma foto de toda a equipe, sabe, bonita, para a pessoa botar na rede social. Então, são formas que a gente tem como pagar as pessoas que não tem necessariamente a ver com o dinheiro. Porque, no fundo, as pessoas querem ser reconhecidos. O dinheiro é uma parte, é legal, mas ficar só por dinheiro, uma hora você vai ter a galera que só faz se tiver uma recompensa de dinheiro. E não tem a ver necessariamente só com dinheiro. Porque quando o nosso cliente responde que surpreendeu nota 10, entendeu? Eu estou pagando caro. Mas o resultado que aquele cliente está trazendo, o impacto emocional que eles causaram é muito maior do que o dinheiro ali, né? O dinheiro é só uma consequência do impacto. Eu quero que eles causem um impacto, a transformação, que eles conectem com o cliente e dizem, nossa, as pessoas são incríveis, que seres humanos fantásticos vieram para minha festa, sabe? Ninguém teve o cuidado, nenhum prestador de serviço teve o cuidado de mandar o formulário antes, formulário depois, quer saber o que eu acho. E a gente quer ser ouvido. Então, assim, ter métricas claras, né, para poder bonificar esse colaborador é muito importante. Perfeito. E, inclusive, para inspirar para que eles continuem, né, Cadu? Para que não seja algo sazonal, para que não seja algo uma vez exclusivo, mas sim que seja um estímulo para que eles continuem a criar, de certa forma, um hábito da excelência nos serviços, né? Quando existe essa recompensa, existe essa cultura também da excelência pelo encantamento do cliente. Então, recompensar, pessoal, aí é a dica número 3. Quem traz mais resultado, com certeza gera mais engajamento. Eu quero saber aí de vocês, pessoal, nos comentários agora, se essas 3 dicas ajudaram vocês aí a ter um pouquinho de inspiração, clarezas, ideias, oportunidades, possibilidades, insights para fazerem algo diferente aí no ambiente de trabalho de vocês, para fazer algo melhor como líder para com a equipe. Então, escrevam aí nos comentários o que vocês acharam. A Fernanda disse aqui que ajuda muito, inspira demais. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui. Teve Pisati Patos. Cadu, me cita alguns livros de engajamento que te inspiram. Quais livros aí, Cadu, tu indica? Eu vou ser bem honesto, tá? Eu sou péssimo para leitura. Mas teve 2 livros que eu li, pelo menos alguns capítulos que foram bem legais, que é o livro do Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, que mostra como que a gente se desenvolveu como grupo e como seres humanos. Ele tem insights bem poderosos da nossa importância do coletivo, sobre a nossa necessidade de viver junto. Para mim foi bem impactante ler aquilo ali, para entender um pouco mais o funcionamento, né, de nossa atividade como grupo. E teve um livro bem legal que eu comecei a ler, que aqui no Brasil foi meio estranho a tradução dele, mas o original se chama The Culture Code, que é o Código da Cultura, né? Mas aqui o nome ficou Equipes Brilhantes. E ele fala sobre como... Comprei ontem, Cadu. Comprou esse livro? Comprei ontem, encomendei pela Amazon. Vou te mandar quando chegar. Legal, legal. Eu li no Kindle, né? E é bem legal. Ele fala desses alguns conceitos que a gente abordou aqui na live, sobre vulnerabilidade, conexão. Tu vai ver que no livro, ali nos primeiros capítulos, ele aborda bastante isso. Que show! Eu ainda tenho a necessidade de ter o livro físico para conseguir interpretar melhor. Não me adaptei muito ao Kindle. Legal, eu vou te falar. Tem um menino que trabalha comigo aqui, que é o Léo Krause, e o Léo trabalha nos finais de semana com a gente, com a Move, né? Mas ele tem uma posição dentro da empresa de liderança. E é um cara sensacional. E ele botou assim, Cadu, comenta do podcast que tu me indicou, Empresa Autogerenciável. Que é um podcast do Marcelo Germano, tá no Spotify, tem no YouTube também. É sensacional. Fala sobre gestão de equipes, liderança, engajamento. E é muito, muito legal, um conteúdo muito, muito rico. Vale a pena, porque às vezes, dependendo, eu sou um cara que me conecto muito mais por vídeo, né, e ouvir do que ler. Assim, então, eu prefiro ouvir um podcast sobre o livro do que parar para ler. Então, assim, é o meu tipo de aprendizagem, né?
auditivo, né? Muito bem, É, eu sou visual, por isso que eu me identifico com a leitura. Mas é uma ótima sugestão. Repita para nós, por favor, aí, Cadu, como é que é o nome do podcast? é Empresa Autogerenciável, do Marcelo Germano. Tá? Tem no YouTube, tem no Spotify também. Vale a pena dar uma olhada lá, porque é muito legal. Muito bacana mesmo o trabalho que o Marcelo está fazendo. Bacana, show, super dica. Cadu, eu selecionei aqui o que a Priscila disse, que me conecto muito, porque também foi um dos pontos bem marcantes da tua palestra, e que eu creio que muitas pessoas tenham se conectado com essa tua fala, quando tu nos apresentou no Fator X a tua crença de que nenhuma crença, né, perdão, nenhum sucesso no trabalho justifica um fracasso na família. Então, como que tu hoje cresceu e aprendeu e se fortaleceu com essa crença de que nenhum sucesso justifica um fracasso dentro da casa, nenhum sucesso justifica um fracasso na nossa saúde? Como tu, líder, pode nos dizer que foi transformador para ti entender isso e aplicar na vida? Eu nem lembrava que eu tinha falado isso. Eu lembrei, eu Porque li isso e eu lembrei que tu falou, por isso eu decidi trazer aqui. que legal, porque para mim é uma verdade, é um mantra, né? Mas eu nem lembrava que eu tinha falado isso no palco. Eu falo tanta coisa que no final das contas eu nem lembro, a coisa só vai no flow, assim, vem vindo, vem vindo, vem vindo. Então, por É isso quando de eu tô no Deus. palco, Com certeza, quando tu tá no palco, tu tem inspiração do divino, porque é surreal a atenção, o quanto tu consegue despertar esse amor dentro do coração das pessoas, esse novo olhar para a liderança. Nossa, é muito inspirador, Cadu. Parabéns, parabéns por isso. legal, obrigado, né? Eu sempre peço na minha oração antes de entrar, eu não sou ligado a nenhuma religião, importante falar para você, independente da sua crença, né? Mas eu sou um cara que acredito muito na espiritualidade, eu sempre peço para você só um mensageiro, que eu seja um instrumento, só um instrumento, assim, só flua por mim, sabe? Que tire meu ego, tire a vaidade, tire todas as coisas ruins, que só flua a mensagem por mim. Então, eu nem lembro às vezes o que eu falo, nem lembro como eu andei, como eu reagi, a coisa vai indo assim. Então, assim, que bom que eu falei sobre isso, é uma questão que eu abordo muito, tô, tendo a oportunidade de ver na carreira mais importante da minha vida, que é ser pai, viver isso, né? E eu digo assim, a minha empresa, é legal quando eu anunciei que nós estávamos grávidos na festa de final de ano da empresa, um ano retrasado, a galera falou assim, cara, tu já é um pai pra gente, hoje tu só vai ser um pai agora para esse filho que tá chegando, essa filha, enfim, eles não sabiam, mas tu já é um pai pra gente. Nossa. E é muito legal receber esse afeto, porque esse meu espírito paternal sempre foi muito forte dentro do negócio de cuidar, de às vezes ser duro, de falar o que precisa ser falado, mas sempre por amor, nunca para destruir, para esculachar. Eu acho que assim, eu já tive momentos de infelicidade por me deixar levar por emoções assim como raiva e meter os pés pelas mãos, mas é quando a gente vai começando a trabalhar e entender essa estupidez que hoje permeia muitas vezes o relacionamento no mundo, a gente começa a ver que essa agressividade tudo, é uma coisa que, cara, amanhã depois não vai fazer sentido nenhum, entendeu? Mas que é importante, às vezes, a gente precisar passar por aquilo, por aquele trauma, para poder dar conta e poder mudar, né? Então, assim, hoje a família, a minha família, a minha rotina, ela é inegociável. Eu morar em Florianópolis é inegociável. Não importa qualquer dinheiro do mundo, qualquer, porque, assim, é a coisa mais importante. A Helena é o meu legado físico para o mundo, fora o legado de trabalho, o legado de compartilhar as coisas que eu acredito. Mas é viver uma vida dentro de casa, dentro dos valores que eu acredito, para poder ter um ser humano que possa se desenvolver, receber amor dentro de casa. Não adianta falar só sobre amor na empresa e não dar amor dentro de casa, né? Então, é, É a essência mesmo, né, Cadu? A congruência também. Isso inspira muitas pessoas, eu tenho certeza. Então, isso que tu falou na live, até a Fernanda tá dizendo agora, por isso que a gente fica tão encantado em te assistir, porque você é verdadeiro, tua mensagem é divina, e é realmente isso que a gente sente quando te ouve falar. Então, eu não sei, eu acho que faltou obrigado. só mais uns minutinhos aqui pro Instagram nos comunicar o final do nosso tempo aqui de live, por isso eu já quero aproveitar esse tempinho ainda juntos para te agradecer muito, Cadu, por tu ser acessível. Muita gratidão por estar aqui conosco, compartilhar aqui comigo a tua experiência, inspirar aí também as pessoas que me seguem. Eu desejo muito de coração que tu continue com essa luz iluminando o mundo,
o mundo precisa de muitos Cadus. E tu me inspira muito também a fazer o meu trabalho, que eu seja também a inspiração ali, um legadinho teu para levar para o mundo dos líderes, esse engajamento que a gente está precisando cada vez mais aí dentro do trabalho, com mais amor, com mais conexão, com mais humanidade dentro dos ambientes de trabalho. Então, muito obrigada. Minha gratidão imensa aí, Cadu, por tu aceitar estar comigo aqui, tá? Luana, obrigado de coração, parabéns pela missão linda. Nós somos parceiros de missão, né? E poder acreditar nisso, acho que é importante. Quanto mais pessoas a gente tiver alinhado nesse movimento de humanizar as empresas, melhor. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui, obrigado pelo tempo de quem estava assistindo. Espero que tenha sido válido, né? Se foi válido, aí coloca aí que valeu, valeu a live. Deixa aí nos comentários se foi válido aí, se valeu a pena estar conosco nesse tempo para essa live. Deixem para o Cadu entender se valeu a pena ele fazer essa live comigo ou não, se ajudou vocês ou não. Deixa nós saber isso, por favor. Legal, Ana. Obrigado, viu? Eu quem sou grata, porque nós falamos sempre, eu sempre que acompanho também o quanto é importante também termos essa validação, né, das pessoas que investiram esse tempo para estar aqui numa live, para compartilhar aquilo que a gente acredita, que a gente sabe, e ter